Bem-vindos, meu nome é S. Pereira, eu sou um colaborador do Super no CETELE e eu vou dar início à aula sobre potencial elétrico. Essa aula vai se dividir em 3 pontos. Potencial eletrostático, vamos recapitular algumas noções que a gente aprendeu em Física 1, o potencial coulombiano em si e o potencial de uma carga pontual. A partir dessas definições, a gente vai realizar algumas aplicações. No caso, a gente vai calcular o potencial eletrostático para o dipolo elétrico, o plano infinito, o fio infinito, a casca esférica e vamos vamos dissertar sobre os condutores, que a gente fala sobre eles na primeira parte dessas videoaulas, quando a gente está falando sobre o campo elétrico, mas quando a gente coloca o potencial elétrico, algumas outras coisas têm que ser consideradas. E depois a gente vai entrar no tópico sobre capacitância e capacitores. Nessa sessão a gente vai falar sobre exemplos de capacitores, vamos falar sobre a associação de capacitores, a energia eletrostática armazenada em um capacitor e os dielétricos. Então, vamos começar com a nossa recapitulação. Para a gente começar a introduzir a ideia de potencial elétrico, a gente vai relembrar qual é a definição de trabalho. Então, a definição de trabalho é a integral sobre o caminho C, que liga os pontos P1 ao ponto P2. Esses são os limites da integral, limite de integração. O que vai ser integrado? A força escalar a direção do caminho, ou um elemento de caminho. Se a força for conservativa, que é o caso da força eletrostática, nós podemos definir uma energia potencial, que vai ser menos o trabalho necessário para ir do ponto P1 ao ponto P2. Além disso, por ser uma força conservativa, ela independe do caminho que a gente escolher. Com isso, a gente pode voltar um passo. A gente não fez isso normalmente não se vê isso na parte da Física 1, mas aqui vai ser importante que a gente tenha uma maneira de, partindo da energia eletrostática, chegar até a força que gerou essa energia. Nesse caso, a gente vai usar essa relação que diz que a força vai ser igual a menos o gradiente da energia potencial. O gradiente, nesse caso, em coordenadas cartesianas, é dessa forma. Veja que nós teremos uma derivada e uma componente, um versor unitário na direção do sistema cartesiano. Nesse caso, direção x, derivada em x. Direção y, derivada em y. Direção z, derivada em z. E esse gradiente ele é definido pelo vetor nabla, ou o operador nabla, que é esse triângulozinho invertido. E como um vetor, ele vai ter sempre a ser acompanhado por uma setinha sobre ele ou em negrito. Potencial coulombiano. Para a gente definir qual vai ser o potencial coulombiano, a gente vai partir da definição de energia potencial. No lugar da força, a gente substitui a força eletrostática, que é dessa forma aqui. Agora vem um questionamento. Aqui eu escolhi o elemento de caminho em R1. Eu poderia escolher o elemento de caminho em relação a R2? Qual deles é o certo? Uma coisa que a gente tem que levar em consideração é que a interação entre a carga Q1 e a carga Q2 ela é mútua. Então, a energia potencial desse sistema deve considerar isso. Então, por isso que a gente não tem como definir a priori qual vai ser o elemento de caminho, ou qual das cargas vai se mover em relação à outra. Sendo que, independente da que a gente escolha, o resultado vai ser o mesmo.
Dito isso, eu preciso, no caso, de uma forma conveniente, de separar esses dois termos. Então, o que eu faço? Como os elementos são iguais, o que eu vou fazer? Eu vou separar metade para cada um. Então, eu adiciono um termo meio na frente dessa integral, escolho a carga que vai se mover, nesse caso é R1, nesse caso é a Q2, no caso. E eu gero a energia adquirida por cada carga. Veja que é a mesma coisa, só que do ponto de vista conceitual é importante que a gente faça uma diferenciação. Só para a gente ter uma ideia de, se eu estou movendo a carga Q1, quem adquire energia é a carga Q1. Ou, se eu movo a carga Q2, quem está adquirindo ou perdendo energia é a carga Q2. Nesse caso, eu optei por calcular a energia potencial adquirida pela carga Q1. Nesse caso, como Q1 é uma constante, eu posso tirar da integral e integrar em relação a R1. Só que se eu parar para analisar esse termo em colchetes, ou no caso esse termo em chaves, eu vou perceber que ele é exatamente a definição do campo elétrico gerado pela carga Q2. Para simplificar o tratamento, a gente vai fazer a mudança de notação. Então, mudando a notação, R' é a posição de Q2 e R é a posição onde eu quero calcular o campo, ou seja, a posição de Q1. Depois de fazer essa definição, troco o termo, essa integral, o termo em chaves pelo campo elétrico. Esse termo entre chaves é o que a gente vai chamar de potencial elétrico. Então, o potencial elétrico, o potencial coulombiano, é igual a menos a integral de um ponto P1 a um ponto P2 do campo elétrico escalar o elemento de caminho. Veja que no caso, a integral independe do caminho, dependendo somente dos pontos inicial e final. Outra coisa que sempre deve estar na mente do aluno quando estiver estudando diferença de potencial é que sempre é uma diferença. Como uma diferença, sempre vai ter um ponto de referência. A mesma coisa para a energia. A energia sempre vai ter um ponto de referência. Quando se omite o delta, normalmente se deixa implícito qual é esse ponto de referência.